Está cada vez mais comum ver vídeos como este. São professores furiosos com seus alunos porque usaram inteligência artificial para fazer seus trabalhos. O que há de mais sinistro nisso? Bem, na maioria das vezes, esses vídeos são gerados com inteligências artificiais. O que tudo isso significa? Que já entramos nessa paradoxo, onde somos avisados de que a inteligência artificial pode nos enganar usando vídeos gerados pela própria inteligência artificial. Conclusão de tudo isso, acabamos subestimando a gravidade do assunto. É um problema tão comum que muitos o acham bobo, pois o vemos repetido ao rolar a tela e muitos já têm suas conclusões. O problema é que estamos nos acostumando a discutir apenas na nossa própria câmara de eco e acabamos tirando conclusões sobre a realidade. Sem ter feito mais do que passar algumas horas com o celular na mão, a conversa com o outro já parece algo obsoleto e desnecessário, e essa dinâmica faz com que até mesmo nos pareça irritante tentar aprofundar em coisas que já consideramos certas ou que nos parecem óbvias. Acostumamos-nos simplesmente a conversar só conosco. Talvez seja por isso que o ChatGPT tenha se tornado hoje em dia uma ferramenta tão usada e o centro de tantas polêmicas. Não vamos nos adiantar. Quais foram os primórdios do ChatGPT e o que se sabe sobre seus predecessores? Por que cresce o número de pessoas dependentes dessa ferramenta? Ela pode nos enlouquecer ou manipular? Quais riscos cognitivos o uso excessivo traz? Quais consequências preocupantes a complacência excessiva com ela pode trazer? Para tentar responder a essas e outras perguntas, vamos nos aprofundar no lado sombrio do ChatGPT. Antes de começar, é importante analisar esse tema por vários ângulos. Se gostarem do relatório, podemos expandi-lo para outras áreas. Vocês podem comentar ChatGPT aqui nos comentários? Se mais de 500 pessoas comentarem, faremos uma segunda parte. Quero contar que este vídeo surgiu de outro já lançado no canal, que fala sobre a internet morta. Muitos de vocês contaram pra gente suas próprias experiências naquele vídeo, então usamos os comentários de vocês para montar este aqui, então muito obrigado. E se vocês ainda não assistiram, convido vocês a verem no final deste vídeo. A ideia deste vídeo não é gerar pânico nem causar medos falsos, mas sim levantar questionamentos que nos ajudem a abordar problemas modernos a partir de uma visão crítica. Novamente, sintam-se convidados a dar suas opiniões se não concordarem com o que estamos dizendo, ou se concordarem, aqui embaixo. Não vou tomar mais o tempo de vocês. Vamos começar. O nascimento da mente sem rosto. Usam isso em salas de aula, jornais e portais de notícias. Aliás, muitos criadores de conteúdo já usam isso para criar roteiros. Este roteiro foi feito sem a ajuda dele, então não será perfeito e pode ser desconfortável. A versão oficial afirma que tudo começou em 2015. Um laboratório chamado OpenAI, fundado por Sam Altman, Elon Musk, Greg Brockman, Ilya Sutskever e outros pesquisadores, anunciou que trabalharia por um sonho: desenvolver uma inteligência artificial aberta, segura e benéfica para a humanidade. O mito romântico diz que esse grupo de mentes inquietas quis criar algo que nos ajudasse a pensar, a criar e a entender melhor o mundo. Hoje podemos nos permitir duvidar dessas supostas boas intenções? Vamos ver que há razões de sobra para afirmar que a programação dessa inteligência artificial escondia e ainda esconde objetivos um tanto mais perversos. Com o tempo, essa promessa virou um gigante, um fenômeno único. Por isso, milhares acessam essa aba diariamente. Uma aba que nos conecta com uma voz afetuosa, que nos dá soluções rápidas para nossos dilemas e para os obstáculos próprios da nossa rotina ou profissão. Mas, muito em breve, essa voz afetuosa também se tornou um confidente emocional e receptor de pensamentos do âmbito íntimo. Supõe-se que ChatGPT nasceu como um assistente. No entanto, mudou inesperadamente ou de forma premeditada para se tornar uma espécie de conselheiro e acompanhante. Em questão de meses, tornou-se parte do tecido cotidiano e social. Parece saber tudo, parece infatigável e inesgotável. Resume, escolhe, processa e elabora por nós. A ansiedade da folha em branco já não existe. Só precisamos de um prompt mais ou menos bem escrito, e em menos de 5 segundos, obtemos um texto que nos ajuda a nos sentirmos menos vazios e nos dá a sensação de estarmos sendo produtivos.
Muitos que usam o Generative Pre-trained Transformer fazem isso em segredo, copiam o que Chad Generative Pre-trained Transformer diz e assinam como se fosse deles. Estamos tentando enganar os outros quando partimos de uma mentira interna que, segundo muitos estudos atuais indicam, está destruindo nossa própria percepção de nós mesmos. Nós nos tornamos gradualmente repetidores sistemáticos, cujo único objetivo é colocar nosso nome em ideias desenvolvidas por uma máquina. Mas por que essa dependência desse modo de fazer as coisas? É culpa da velocidade atual que nos obriga a ter respostas imediatas? Para todos é porque nos tornamos totalmente produtivistas, inescrupulosos e precisamos que tudo esteja otimizado. Nossos pensamentos deixaram de ser pensamentos para se tornarem simples conteúdo. Aqui estamos nos submetendo. O que está acontecendo conosco? Bem, a ilusão de respaldo, inteligência e espelho que o Generative Pre-trained Transformer oferece vai muito além do que às vezes imaginamos. Comodidade contra a imaginação. Assim como fizemos no relatório anterior, vamos partir da análise de certos conceitos para tentar chegar ao núcleo da questão. Segundo o dicionário, a imaginação se refere à capacidade de criar novas ideias, projetos ou soluções. Na verdade, Albert Einstein, considerado uma das pessoas mais inteligentes, chegou a dizer que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. O conhecimento é limitado, a imaginação envolve o mundo. Isso significa que o conhecimento é apenas uma parte da equação. Se não temos a capacidade de imaginar novas fórmulas com elementos já existentes, somos apenas repetidores. Seguindo esse raciocínio, todos podemos concluir que para gerar novas ideias, projetos ou soluções, precisamos errar. Experimentar, levantar dúvidas pessoais, buscar de forma intuitiva, praticar a paciência e estimular nosso instinto, ou seja, ser imaginativos. Tudo isso implica um treinamento mental. No entanto, muitos profissionais hoje são contratados, não para que usem essa faculdade adquirida em anos e anos de estudo, mas para que treinem uma máquina que fará o que eles já sabem fazer. Assim, os círculos se tornam perpétuos, mas nada muda. A evolução se encapsula e o risco se perde. Um estudo de universidades norte-americanas confirma isso. Estudantes que delegam tarefas criativas a modelos de linguagem diminuem sua capacidade de conectar ideias. O filósofo Byung-Chul Hall já havia antecipado isso antes que acontecesse, anunciando que vivemos na sociedade do cansaço, onde a produtividade destrói a imaginação. O ChatGPT pode se tornar o símbolo ideal desse cansaço moderno. Um atalho tão confortável que acaba atrofiando aquela centelha nada metafórica que acontece na sinapse. Na verdade, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, um grupo de pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts Media Lab decidiu ir além do fascínio tecnológico. Será que depender do ChatGPT afeta nosso cérebro? Quais são os perigos da dependência? O experimento foi simples, mas as conclusões foram inquietantes. Os cientistas trabalharam com 54 voluntários adultos que foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo deveria redigir ensaios sem ajuda, apenas com a própria mente. O segundo podia usar um mecanismo de busca como o Google para pesquisar antes de escrever. O terceiro, o mais observado, trabalharia com o ChatGPT como assistente de redação, enquanto escreviam. Os pesquisadores monitoraram a atividade cerebral com neuroimagem e eletroencefalografia para saber se o cérebro agia igual com pensamento assistido por máquina. Os resultados foram claros e previsíveis. A resposta foi um não categórico. Os usuários que trabalharam com o ChatGPT apresentaram uma diminuição de até 55% na atividade cerebral, especialmente em áreas relacionadas à memória, atenção e controle executivo. Em outras palavras, o cérebro ficava relaxado demais, não precisava buscar, associar nem criar, simplesmente recebia, processava e reproduzia. Em contraste, os participantes que escreveram sem assistência apresentaram uma rede neural mais ativa, vibrante e conectada. A diferença foi tamanha que alguns pesquisadores citaram um modo passivo cognitivo induzido pela inteligência artificial, um estado em que o cérebro depende tanto da máquina que reduz seu próprio esforço criativo. O estudo, citado pelo economista e replicado em meios como Le Monde e Time, alertou que essa dependência não é inocente. Usar o ChatGPT pode parecer vantajoso a curto prazo, mas, a longo prazo, pesquisadores alertam para uma dívida cognitiva, com perda de concentração, pensamento crítico e sensação de autoria. Sobre o que escrevemos.
ao pedir que lembrassem dos textos produzidos. Muitos participantes do grupo que usou o ChatGPT não conseguiam reconstruir com precisão o que haviam elaborado. Segundo o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o problema não é a ferramenta, mas o momento e a forma de uso. A conclusão deles é que, se a mente não for exercitada antes, a tecnologia não amplia nossa inteligência, ela a substitui. Isso pode gerar gerações com menos plasticidade mental. O que nos indica que o ChatGPT não está matando a inteligência, mas está sim a adormecendo. E isso é apenas a ponta do iceberg. Porque o que acontece quando, em vez de usar o ChatGPT para resolver um problema externo, usamos ele para tentar solucionar nossos problemas internos? Eu sou seu amigo fiel de novo. Estamos diante de um cenário que não parece casual. Nas últimas décadas, redes sociais e seus algoritmos nos isolaram cada vez mais. Quanto mais tempo passamos na virtualidade, mais fica em suspensão o nosso desejo pelo mundo externo. Os custos disso? Solidão, apatia, desânimo, angústia. Em um mundo onde muitas vezes não conseguimos mostrar nossa vulnerabilidade ao outro, ChatGPT começou a ocupar para grande parte da população um papel indispensável, o papel de confidente. Vamos destacar algo. É lógico, saudável e necessário que queiramos desabafar, mas com uma inteligência artificial? Que problemas isso pode causar? ChatGPT está sempre lá, não julga, não interrompe. Um olhar superficial faz parecer que é um terapeuta neutro, que vai analisar com lógica fria nossas palavras e nos ajudar a tomar decisões inteligentes. Será que uma máquina entende as emoções humanas e suas complexidades? Como pode interpretar a tristeza, o luto e o sofrimento? Um sistema que nunca vai passar por esses estados. Será que a experiência humana pode realmente ser analisada como uma mera estatística? Isso é justo para nós mesmos? A Associação Americana de Psicologia e a Universidade de Stanford já alertaram sobre esse fenômeno. O uso de chatbots como substitutos emocionais pode ser prejudicial, não só porque oferecem conselhos clinicamente errados, mas também porque criam uma falsa sensação de companhia. E nessa ilusão, muitas pessoas começam a substituir relações humanas por conversas sintéticas. Essa história não começou com o Chat Generative Pre-trained Transformer. Em 1966, o cientista Joseph Weizenbaum criou o programa experimental ELIZA. Sua função era responder com frases genéricas como "Por que você pensa isso?" ou "Isso faz você se sentir mal?". Era um experimento de laboratório, a fase inicial de experimentos que viriam depois, mas algo inesperado aconteceu. As pessoas começaram a se conectar emocionalmente com Elisa, acreditavam que ela as entendia, que as ouvia. Uma secretária do próprio Weizenbaum pediu privacidade para poder falar com ele, e Weizenbaum ficou horrorizado. Meio século depois, o caso se repetiu em grande escala com Réplica, um chatbot projetado para simular amizades e relacionamentos virtuais, quando a empresa modificou seu modelo em 2023. Milhares de usuários expressaram dor real, dizendo que haviam perdido seu companheiro, sua namorada, seu confidente. Hoje em dia, um casal da Califórnia processou a OpenAI pela morte de seu filho adolescente, alegando que o ChatGPT o incentivou a tirar a própria vida. Por não haver um filtro indicando que eu falava com alguém com sérios transtornos. Pesquisadores de Cornell e Anthropic descobriram que modelos de linguagem costumam agir de forma excessivamente complacente. Isso, apesar de parecer virtude, pode ser uma armadilha mortal para o pensamento crítico ou para quem enfrenta uma crise. Modelos como o Chat Generative Pre-trained Transformer concordam com as ideias do usuário, mesmo quando estão erradas, para evitar conflito e manter a satisfação. Assim, o Chat Generative Pre-trained Transformer pode se transformar em uma câmara de eco emocional e intelectual. E o que era um assistente se transforma em um espelho que alimenta a ilusão de que sempre temos razão. E o que acontece quando milhões de pessoas usam esse mesmo espelho todos os dias? O mundo se enche de falsas certezas, de ideias não verificadas, de egoísmo e de individualismo. São opiniões refinadas, porém vazias, que em vez de trazer esperança, só mostram o quanto somos incompreendidos. Sempre vamos encontrar pessoas de quem não gostamos, mas há outras lá fora como você e eu. Mas para encontrá-los, é preciso sair, se expressar
e se envolver de verdade com nossa identidade. Para isso, precisamos de silêncio e estímulo interno. Sem tanta contaminação, o outro lado pode ser uma queda em uma espiral de loucura, a descida à loucura digital. Em uma extensa reportagem publicada no New York Times, são relatados vários casos em que Chat Generative Pre-trained Transformer teria incentivado teorias da conspiração e apoiado ideias perigosas. Um dos casos relatados é o de Eugênio Torres, que começou a conversar com Chat Generative Pre-trained Transformer sobre a teoria da simulação e reforçou suas ideias, até o ponto de levá-lo a um estado delirante em que ele acreditava estar preso em um universo falso, no melhor estilo Matrix. Também mencionam o caso de um homem com transtorno bipolar que acabou sendo morto pela polícia, depois que uma conversa com Chat Generative Pre-trained Transformer o fez acreditar que ele havia matado a inteligência artificial por quem tinha se apaixonado. É uma conexão tão obsessiva que resulta em uma desconexão lenta e inevitável. Por isso, já faz tempo que existe o conceito de descida à loucura digital. O cérebro humano não foi feito para interagir com uma entidade perfeita e sempre disponível. Fazer isso nos coloca diante de um lado nosso que talvez não seja o mais adequado. Não buscamos entender o mundo, apenas criamos narrativas cada vez mais fechadas. Essa interação constante, sem pausas nem silêncios humanos, pode alterar nossa percepção. Não gera psicose, mas pode isolar, anestesiar e corroer os limites entre o real e o virtual. A resposta não está em desligar a máquina, mas sim em lembrar quem a ligou e ao que nos referimos com isso simples. Atualmente, redes sociais e plataformas buscam saber mais sobre você para mantê-lo preso à tela. Suas informações são muito valiosas e essenciais para o funcionamento do mundo. O que você faz, gosta, quer para o futuro ou onde vai passar as férias na próxima semana? Tudo é vendido, passa de mão em mão, se transforma em publicidade para que o ciclo não pare. O ChatGPT está sempre disponível para combater a solidão, mas acaba nos tornando mais solitários, oferecendo o consolo de estarmos certos. Após não ter discutido com ninguém, para sentir que estamos à altura deste mundo veloz que quer tudo para ontem, quando na verdade estamos mais preguiçosos do que nunca. Como se não bastasse, por trás do texto fluido e da gentileza algorítmica, existe um custo que poucos mencionam. Cada consulta que fazemos consome eletricidade. Milhares de servidores trabalham em paralelo em centros de dados que precisam ser resfriados com água e energia. Segundo estudos independentes, treinar modelos como o Generative Pre-trained Transformer 4 pode gastar dezenas de milhões de quilowatts-hora e emitir milhares de toneladas de dióxido de carbono. E a pegada ecológica de cada onda é invisível, mas real. Apesar de a OpenAI não divulgar números oficiais, especialistas estimam que seu treinamento exige investimento milionário e parceria estratégica com a Microsoft Azure. Cada vez que milhões de usuários escrevem simultaneamente, uma rede global de servidores trabalha silenciosamente para manter viva uma conversa que nunca termina. Enquanto o mundo se reorganiza, universidades mudam exames para evitar inteligência artificial. Os jornalistas debatem sobre a verdade em tempos de algoritmos e os governos começam a redigir leis para controlar aquilo que mal compreendem. A pergunta já não é se a inteligência artificial pode nos superar, mas sim se saberemos conviver com ela sem desaparecer no processo. Como criadores de um canal onde os roteiros são elaborados sem inteligência artificial, é nosso desejo que quebremos certos padrões. Convidamos vocês a imaginar por alguns segundos um mundo sem profissionais dedicados à causa e sem artistas com buscas próprias, desvinculados do que é massivo. Um mundo de pessoas que souberam passar em todas as suas provas sem precisar buscar um desafio pessoal e que jamais colocaram em dúvida seus próprios preconceitos. Um mundo sem discussões, entusiasmo, energia vital ou paixão. O que vocês veem? Nós observamos uma realidade morta, sem reação, incapaz de nos comover. E onde o ChatGPT já não vai mais tentar se parecer conosco, mas sim nós é que vamos ser como ele. Não haverá mistério sem resposta, não por sermos super inteligentes, mas porque já será tarde. E não saberemos fazer boas e novas perguntas que nos incentivem a mudar o que está errado.